Iniciemos nossa meditação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Fisher foi ordenado sacerdote em 1491. Então, estamos aí, período histórico, no final do século XV. Exerceu diversos cargos na Universidade de Cambridge, ao mesmo tempo que assumia a direção espiritual da rainha Margarida, mãe do rei Henrique VII, passando a ocupar mais tarde a cátedra de teologia que a rainha fundara nesta universidade. Portanto, João Fisher era um clérigo de alto nível, um homem muito bem formado, um grande intelectual. Participou do início, da caminhada da Universidade de Cambridge, uma das mais famosas até hoje na Inglaterra, e foi um dos primeiros catedráticos da cadeira de teologia nessa universidade. Em princípios de 1504, início, portanto, do século XVI, foi nomeado reitor da Universidade de Cambridge. E no final do ano foi sagrado bispo da diocese de Rochester, a menor e mais pobre diocese da Inglaterra. E apenas 2 dias mais tarde, tomou posse do seu posto como membro do Conselho do Rei. Foi, portanto, um homem que conseguiu realizar uma grande obra profissional e também evangelizadora, tanto entre os mais ricos, sendo conselheiro do rei, confessor da rainha, homem influente dentro do palácio, na vida da alta sociedade, mas ao mesmo tempo sendo bispo de uma pequena e pobre diocese, sendo pastor do povo de Deus ali, daquela porção da igreja que era Rochester, e estando num lugar humilde. Assim fazem os santos, são homens que conseguem tratar a todos por igual. Não tem preferencialismo pelos ricos, com uma pessoa elitista, mas também não se deixa levar por uma ideologia pauperista, que despreza os ricos e quer apenas se dedicar aos pobres, como nós vemos hoje na teologia da libertação, que faz opção preferencial pelos pobres. Isto é sempre um reducionismo que não tem sentido. A igreja nos ensina a amar tanto os ricos como os pobres, de todas as raças, brancos, negros, vermelhos, amarelos, ricos e pobres, cultos e ignorantes. Todos têm um lugar no coração de Cristo e também, por isso, todos têm que ocupar um lugar no nosso coração. Santo Tomás More fez estudos de literatura e de filosofia na também prestigiosa Universidade de Oxford e estudou direito em New Inn. Em 1504, foi eleito membro do parlamento e ocupou diversos cargos públicos, alcançando grande prestígio pelo seu grande conhecimento das leis, era um grande jurista, e também pela sua honradez, um homem extremamente reto, polido, honestíssimo em seus negócios e no exercício da magistratura. Apesar da sua intensa vida profissional, impressionantemente, ele sempre arranjou tempo para se dedicar à sua família, que era sua grande ocupação, seu grande amor. Como fiel leigo, ele tinha a consciência clara de que a sua vocação principal era a vocação familiar. Por isso sempre ocupava-se muito e tratava com muito amor sua esposa e seus filhos, dedicava às coisas do lar, tirava tempo para a educação dos filhos, para a recreação em família. E ao mesmo tempo ele ainda conseguia tirar tempo para os estudos literários e filosóficos de que ele tanto gostava. Como um grande intelectual, um homem que devorava muitos livros, ele leu muito e também escreveu muito. Tem várias obras suas publicadas em matérias de literatura e de história. Um homem muito culto, que então conseguia compaginar
estudo pessoal, pesquisa intelectual, trabalho na vida pública e no exercício do direito, também na família e, sobretudo, na sua vida de oração. Um homem extremamente piedoso, que dedicava muito tempo a estar com Deus na oração. Em 1529, São Tomás More foi nomeado Lord Chanceler da Inglaterra, que era, naquele então, o cargo político mais importante na Inglaterra. Era uma espécie de braço direito do rei. Era o segundo homem mais poderoso da Inglaterra. E foi eleito, apesar de já ter respondido claramente ao rei Henrique VIII que não podia estar de acordo com a dissolução do seu casamento. O rei tomou esse tema do casamento como algo muito pessoal e também, logicamente, como um político, foi articulando isso na corte, tentando conseguir maior número de adeptos à sua ideia, ao seu plano. Quis convencer os bispos, os padres, os leigos também engajados no parlamento britânico, para assim conseguir um maior número de pessoas favoráveis e poder então embasar a sua argumentação. No entanto, Tomás More não foi favorável e ficou firme. Portanto, São João Fisher e Santo Tomás More morreram decapitados por ordem do rei no ano 1535, por ter se negado a reconhecer a supremacia de Henrique VIII sobre a Igreja da Inglaterra e a anulação do casamento do rei. Quando o rei se proclamou supremo chefe da Igreja na Inglaterra, portanto se desligando de Roma, se desligando da Igreja Católica e abrindo uma igreja própria, fazendo um cisma, São Tomás More se opôs e São João Fisher também. No ano 1534, na Inglaterra, se exigiu de todos os cidadãos que jurassem a famosa Ata de Sucessão. Esse foi um documento muito importante e terrível, Ata de Sucessão. O que dizia esse documento? Esse documento dizia e se reconhecia como verdadeiro o casamento, a união de Henrique VIII com Ana Bolena. Então ele não quis fazer algo simplesmente pessoal, ele quis que toda a sociedade inglesa concordasse com a sua ideia maluca de divórcio e de novo casamento, para dar uma impressão que isso era algo legal, que era algo baseado nas leis, no consentimento do povo, e inclusive abençoado por Deus e pela Igreja. Queria realizar essa barbaridade com o consentimento de todos, que todos o aplaudissem pela sua decisão. O rei, nesse momento, era proclamado chefe supremo da Igreja na Inglaterra, negando-se ao Papa qualquer autoridade. O bispo João Fisher, bispo de Rochester, e Thomas More, chanceler do reino, se recusaram a jurar essa ata e foram encarcelados em abril de 1534 e decapitados no ano seguinte. Ficaram presos na famosa Tower of London, a Torre de Londres, que ainda hoje está lá no centro da cidade, e é um lugar de peregrinação e também de visita turística de pessoas do mundo inteiro. No momento em que muitos se dobravam à vontade do rei, incluídos os bispos e muitos sacerdotes, o juramento desses homens teria passado despercebido e eles teriam conservado a sua vida, teriam conservado os seus bens e também os seus cargos, como tantos outros fizeram naquela época. No entanto, ambos foram fiéis à fé até o martírio. Souberam dar a vida, porque foram homens que viveram plenamente a sua vocação cristã até as últimas consequências. Aquilo era algo muito sério, Eles tinham muito a perder, tanto Tomás More como João Fisher, Eles sabiam que se opondo ao rei,
Eles tinham tudo a perder, humanamente falando. Podiam perder os seus cargos, os seus bens, a sua segurança. A segurança da sua família estava ameaçada também, inclusive a própria vida. Porque eles sabiam que Henrique VIII era um homem cruel, um homem que não se deixava dobrar, queria que todos sempre fizessem a sua vontade e pronto. Quem fizesse a sua vontade recebia prêmios. Quem não obedecia era acusado de alta traição e condenado à morte. Mas eles permaneceram fiéis, motivados sobretudo pela fé. Porque sabiam que a doutrina da igreja afirma e sempre afirmará a indissolubilidade do casamento e a união com o Santo Padre, o Papa, que é o nosso Pai na fé, o vigário de Cristo nessa terra. Tomás More é uma figura muito próxima de nós, pois foi um cristão normal, um homem leigo, um cristão corrente, mas que soube compaginar bem a sua vocação de pai de família com a profissão de advogado e mais tarde como chanceler do reino, logo abaixo do rei, numa perfeita unidade de vida. Desenvolvia-se no mundo como se estivesse na sua própria casa. Amava todas as realidades humanas que constituem a trama da sua vida, onde Deus o quis. E ao mesmo tempo viveu um desprendimento dos bens, um amor à cruz tão grandes que se podia dizer que deles extraiu toda a sua fortaleza e coragem. Como chanceler, logicamente era um homem que ganhava muito bem, que tinha muito dinheiro, era muito rico, tinha uma grande propriedade, muitos servos, mas utilizava isso com extremo desprendimento. E quando foi necessário se desprender mesmo, se desprendeu de tudo. Primeiro o rei lhe tirou os seus bens, teve que vender a sua casa, as suas propriedades, teve que demitir todos os seus funcionários e finalmente ficou completamente pobre. E como ainda não se dobrava diante do rei, finalmente foi preso na Torre de Londres. E um ano depois de muitos meses passando fome, frio, ameaças de morte e todo tipo de vexação, também sofrendo a angústia de ver a sua família desamparada, né? Sua mulher, seus filhos, mesmo assim permaneceu firme. E finalmente se encontrou com Cristo, dando a sua vida no dia do seu martírio, quando foi decapitado. Quando Tomás More teve que pedir demissão do seu cargo de Lord Chanceler por não concordar em jurar a ata, reuniu os familiares para expor-lhes o futuro que os aguardava e tomar medidas em relação à sua situação econômica. Vivi, disse-lhes, resumindo a sua carreira, em Oxford, na hospedaria da chancelaria e também na corte do rei, do mais baixo ao mais alto. Atualmente dispõe de pouco mais de 100 libras por ano. Se temos de continuar juntos, todos devemos contribuir com a nossa parte. Penso que o melhor para nós é não descermos de uma só vez ao nível mais baixo. E sugere-lhes uma acomodação gradual, recordando-lhes que se podia viver feliz em cada nível. E se nem sequer pudesse sustentar-se no nível mais baixo, aquele que vivera em Oxford, então, disse-lhes com paz e também com bom humor, resta-nos a esperança de irmos juntos pedir esmola, com sacolas e bolsas, e confiar em que alguma boa pessoa sinta compaixão de nós, mas mesmo então, haveremos de manter-nos juntos, unidos e felizes. São palavras de Santo Tomás More, que estão registradas, palavras ditas à sua família, né? Mesmo diante de tantas privações, não perdia o bom humor, o ânimo, né? Está propondo a uma família que era de alto nível econômico ir descendo até mesmo, se for necessário, a pedir esmolas, mas sempre permanecendo juntos. Até esse momento ele ainda não sabia que ia ser preso, né? Nunca permitiu que nada quebrasse a unidade e a paz familiar, nem mesmo quando se ausentava ou quando foi preso.
Viveu desprendido dos bens enquanto os teve e alegre quando deixou de contar com até o indispensável. Sempre soube estar à altura das circunstâncias. Sabia como celebrar um acontecimento, mesmo na prisão. Um biógrafo, seu contemporâneo, diz que, estando preso na Torre de Londres, costumava vestir-se com mais elegância nos dias das festas importantes, na medida em que seu escasso vestuário lhe permitia. Sempre manteve alegria e bom humor, mesmo no momento em que subia ao cadafalso, porque se apoiou firmemente na oração. Impressionante, né? A dignidade que manteve Tomás Moro na prisão. Sempre com paz, com bom humor. Isso as pessoas que conviveram com ele de perto puderam testemunhar, né? Tinha muitos motivos para estar deprimido, revoltado, triste, não é? Podia ter se revoltado com Deus, dizendo a Deus: onde está o Senhor agora? Sempre te servi, sempre fui uma pessoa boa, honesta, e agora estou aqui preso injustamente, passando fome e sede, quando meus familiares também sofrem. Onde está Deus nesse momento? Mas não. Como um homem que tinha uma fé profunda, ele sabia que Deus estava permitindo na sua vida aquele sofrimento para que ele se configurasse com Jesus na cruz. E estava feliz e orgulhoso de que Deus lhe havia dado esta graça para ser um mártir, um homem que dá um testemunho de vida, até mesmo com o derramamento do seu sangue. Dai-me, meu bom Senhor, a graça de esforçar-me por conseguir as coisas que te peço na oração, rezava ele. Não esperava que Deus fizesse por ele o que, com um pouco de esforço, podia conseguir por si mesmo. Trabalhou com empenho ao longo de toda a vida até chegar a ser um advogado de prestígio e ser nomeado chanceler. Mas nunca esqueceu a necessidade da oração. Ainda que muitas vezes não lhe fosse fácil, sobretudo nas circunstâncias tão dramáticas do processo e dos meses de absoluto isolamento na prisão, quando esperava o dia da execução. Várias vezes foi citado a julgamento, né, e tentavam arrancar-lhe o juramento da ata de sucessão de todos os tipos. Primeiro com ameaças, depois com ofertas, com sedução de devolver-lhe o dinheiro, o prestígio, e faziam de tudo. Mas ele se manteve sempre íntegro, né? Até mesmo a sua filha foi visitá-lo na prisão, ele pediu, ele implorou que ele assinasse aquela ata para que pudesse ficar livre de uma vez, que Deus lhe iria perdoar se ele fizesse isso, porque estava fazendo algo por obrigação. Mas mesmo com os rogos da sua filha, ele sofreu muito, mas permaneceu firme. A sua filha tinha se casado com um homem muito bom, mas que era protestante. Naquele século, naqueles anos, estava começando a se difundir a doutrina de Martim Lutero. E o seu genro, portanto, era protestante. Santo Tomás Moro sempre o tratou com muito respeito e carinho, mesmo defendendo a fé em casa. E depois da sua morte, ele foi esse impulso espiritual para que o seu genro então se convertesse e se tornasse católico. Foi um homem mesmo admirável, que viveu uma vida exemplar e com uma fortaleza grandiosa. Daí podemos tirar muitos ensinamentos para nós. Nós também estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, de problemas sanitários e também econômicos que derivam dessa pandemia. Podemos então nos inspirar em Santo Tomás Moro e pedir a sua intercessão, pedir que ele nos ajude a enfrentarmos as dificuldades da nossa vida com essa fortaleza, sem nunca perdermos o bom humor, que é fruto da fé, da confiança em Deus. Se andamos tristes, se andamos preocupados por causa de problemas pessoais, problemas de saúde, problemas econômicos,
não desanimemos. Deus nunca nos abandona, mesmo quando permite sofrer, permite que nós soframos. Tomás More é um grande exemplo disso. Deus permitiu que ele alcançasse um grande nível de felicidade humana, riqueza, fama, uma família maravilhosa, mas também permitiu que ele perdesse tudo isso, mas nunca perdeu o amor dos seus familiares, a admiração dos seus amigos e, sobretudo, nunca perdeu a sua fé. Manteve-se sempre como um homem extremamente digno e depois da sua morte, a sua memória ficou mais forte ainda. Sua fama se espalhou por toda a Inglaterra e pelo mundo todo. E depois da sua canonização, a igreja jamais deixou de celebrar a sua memória. E hoje estamos aqui, 500 anos depois, honrando novamente a sua memória. Iremos fazê-lo até o final dos tempos. É assim que a igreja faz com todos os santos, que são exemplo para nós. Nós os honramos porque são pessoas de carne e osso como nós, com tentações, com falhas, mas que confiaram muito em Deus. E podemos nos inspirar neles para que nos ajudem também a vencermos nas batalhas da nossa fé. Vamos então pedir a intercessão de São João Fischer, esse grande bispo, Santo Tomás More, este homem, pai de família, fiel leigo, que intercedam por nós, nos ajudem a sermos cristãos autênticos nos dias de hoje. Que assim seja. Vamos concluir então a nossa meditação, nos voltando a Jesus sacramentado aqui no sacrário e dizendo assim: dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.